Agora, é muito contraditório ver o PSOL dizer que não vai querer criminalizar as universidades e que é contra a censura e que é a favor da livre manifestação, da liberdade de manifestação. Esses dias o PSOL entrou com requerimento solicitando a prisão do pastor André Valadão, por causa que ele estava falando algo que contém na Bíblia. O mesmo PSOL que fala aqui que não vai ser a favor de censura, que não vai ser a favor de criminalização de universidade, porque tinha aluno nu, recepcionando inclusive calouros menores de idade, o pessoal está pedindo a cassação do vereador que pediu a CPI para investigar o padre Júlio Lancelotti, que teve um vídeo vazado se masturbando para um menor de idade. O PSOL... Peraí, presidente, eu tenho até a dúvida. Pessoal, por gentileza, estudantes. Vocês são os alunos. Por gentileza, estudantes. Vocês são os alunos. Eu irei pedir pela primeira e pela última vez. Até então, eu... deputado André Fernandes. Só um minutinho, deputado André Fernandes. Assistimos hoje aqui um deputado bolsonarista trazendo números, trazendo dados, trazendo estatísticas sobre a situação da educação brasileira. Até parece que não foram eles que governaram 4 anos e produziram essa tragédia. E como o governo do presidente Lula está, através do ministro da Educação, Camilo Santana, respondendo aos desafios. E aí, presidente? Por gentileza, da mesma forma como eu solicitei aos demais que estão aqui, peço também silêncio para o deputado Pedro fazer o seu discurso. E retome o meu tempo, senhor presidente. Concedido. Vamos lá. Quase 500 mil jovens desistem no primeiro ano de ensino médio. Herança de Bolsonaro. O governo presidente Lula criou o pé de meia. Tive orgulho de ser o relator. O deputado Rogério ontem fizeram um grande evento em Minas Gerais anunciando que 2,5 milhões de jovens do ensino médio vão receber auxílio, Bolsa Permanência e Bolsa Poupança. 7,1 bilhões de reais para recuperar esses jovens da rua, do crime e da fome. É assim que se responde à tragédia bolsonarista na educação brasileira. Segundo lugar, governo presidente Lula incentiva uma política de tempo integral, de educação integral e neste ano 1 milhão de novas matrículas em tempo integral com investimento até 2026 de 4 bilhões de reais. Terceiro, o analfabetismo, criança alfabetizada. Governo criou um programa para a criança alfabetizada na idade certa, na idade adequada, e já investiu 622 milhões de reais e 99,2% dos municípios, inclusive os da direita nesse país, e todos os governadores, inclusive os governadores bolsonaristas, aderiram ao programa do governo presidente Lula, Criança Alfabetizada. A retomada das obras abandonadas por Bolsonaro, 5.500 obras paralisadas e abandonadas por Bolsonaro, porque a educação nunca foi prioridade pelo seu governo, foi para perseguir a educação pública e professores e a ciência e a tecnologia com negacionismo. Já foram investidos 1 bilhão de reais e até 2026 o governo presidente Lula vai investir 5,7 bilhões para recuperar, restabelecer escolas, creches, quadras que foi abandonado pelo Bolsonaro. 100 novos institutos federais. Vivemos um apagão de 6 anos, 7 anos, sem expansão para a juventude brasileira ter qualificação profissional. Aí sim é sério. Ensino médio integrado, como é ofertado pelos institutos federais. Mendonça Filho deveria se espelhar no modelo do ensino médio integrado dos institutos federais. Esse sim tem qualidade técnica, prepara para a cidadania e prepara para a universidade. 100 novos institutos federais. Presidente Lula, ministro Camilo Santana, 3,9 bilhões de reais
1,4 para consolidar os campi atuais, 682, e mais 2,5 bilhões para construir 100 novos institutos federais. Reajuste da alimentação escolar, transporte escolar, congelado. Que moral esses bolsonaristas têm que deixaram 4 anos congelada a merenda escolar? O presidente Lula anunciou o aumento já no ano passado de 39% e ainda precisa mais. O programa de dinheiro direto na escola ia para Barra de Ouro, ia para 2 pastores fazendo maracutaia no Ministério da Educação. Não, o presidente Lula está mandando direto lá na escola recursos, como o Programa Nacional de Transporte Escolar, agora investindo em mais ônibus escolares, mais conforto e segurança para os nossos estudantes. Fundeb, recorde do Fundeb, 267,9 bilhões para o fundo de manutenção. Recorde, longe do que Bolsonaro investiu no Fundeb. Sisu, ProUni, 277 mil novas vagas para o ensino superior 2023. E agora, a partir desse ano, mais 400 mil bolsas. E cujas bolsas, deputado Tarcísio, foi aumentado 55% a 75%, porque Bolsonaro não queria cientista, não queria ciência, não queria tecnologia, não queria inovação para esse país, porque eles são capachos dos estrangeiros e não querem aqui desenvolvimento industrial, neoindustrialização, como diz o nosso vice-presidente. Portanto, é disso que nós estamos falando. E o novo PAC Seleções. Pai, eu vejo prefeitos bolsonaristas dizendo: parabéns, presidente Lula. Em 4 anos de Bolsonaro não ganhei R$1 para nenhuma escola, nenhum ônibus, nenhuma creche. E precisou o presidente Lula se eleger nesse país para eu conseguir uma creche de 2.600.000, ou um ônibus de 500.000, ou uma escola em tempo integral de 9,2 milhões, ou de 13 milhões. E o Lula olhou os municípios e o povo desse país, e as crianças, e os adolescentes e os jovens, independente se o prefeito é bolsonarista, se o governador é bolsonarista. O governo do presidente Lula colocou a educação como prioridade nacional. Institutos federais, bolsa de estudo, creche, escola, quadra, ônibus escolar. Esses comparativos vocês não são capazes de fazer, porque não tem como comparar a tragédia que foi 4 anos com 5 ministros, que nem os bolsonaristas sabem o nome dos 5 ministros do governo Bolsonaro. Por isso, esse é o futuro. E essa é a responsabilidade e seriedade que tem essa comissão, nobre presidente, colegas deputados e deputadas, para nós fazer um diálogo decente, responsável e ético. Obrigado, deputado Pedro. Com a palavra, deputado Daniel Barbosa. Foi aprovado aqui hoje um requerimento para uma audiência pública para discutir as escolas e o contexto de crise climática. Eu acho que é importante lembrar que nós somos a última geração capaz de frear a crise climática. E nesse cenário, nós temos que discutir não só uma política climática, mas também pensar as escolas como espaço de construção de consciências ecológicas e a escola também como espaço de mitigar a crise climática. E quando eu falo escola aqui, eu não me refiro à escola meramente no conteúdo programático, mas a escola enquanto forma, a escola enquanto infraestrutura. Há alguns dados alarmantes que mostram, por exemplo, que apenas 34% das escolas de educação básica no Brasil têm área verde. Que 60% das creches no Brasil não têm área externa. Por isso, tem 2 projetos de leis de minha autoria tramitando nessa casa que buscam justamente trabalhar que a infraestrutura da escola seja um elemento importante. Primeiro, para mitigar a crise climática, mas não só isso, a infraestrutura como espaço pedagógico.